Bom, senhores, bem-vindo aqui para mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui para falar sobre classes de incêndio. Temos ao total aqui 5 classes de incêndio. A classe A, B, C, D e K. Essas classes são de extrema importância, principalmente para um profissional que vai ter que atuar numa situação dessa, ou de uma equipe de brigadistas de uma empresa que precisar tomar alguma ação imediata para poder estar combatendo algum princípio de incêndio na edificação. Por quê? Para cada tipo de classe de incêndio, a gente tem uma característica específica do tipo do fogo em si, e temos também um método mais apropriado para estar executando o seu combate. Porém, nesse vídeo aqui, nosso principal objetivo é apenas apresentar as classes. E nos próximos vídeos, aí sim a gente vai trazer um detalhe muito mais maior, voltado para a questão do combate a um princípio, a um incêndio em si, que for estar tendo esses materiais e como combatê-los. Primeira situação, uma coisa que todo mundo vê quando vai olhar um extintor de incêndio, ou quando vai começar a estudar sobre as classes de incêndio, o pessoal verifica que cada letra que representa um tipo de combustível, e esse tipo de combustível é representado por essa letra, por uma figura geométrica e por uma tonalidade de cor. Como assim? Como vocês podem ver na nossa classe de incêndio A, ele é representado com uma figura geométrica de um triângulo e a utilização da cor verde. Isso facilita não somente na hora de você visualizar a letra, mas pela figura e pela tonalidade de cor dela, você consegue saber qual é a classe de incêndio que ela se refere. Então, quando vocês vê a letra A, é classe de incêndio A, voltado para materiais sólidos. Quando você vê um triângulo da cor verde, tem o mesmo significado, referente a materiais sólidos. Então, essa maneira de você estar identificando de forma bem mais rápida e bem mais prática. Assim também como nos demais, como por exemplo a classe de incêndio B, que representa líquidos e combustíveis inflamáveis, ele é apresentado também com uma figura geométrica de um quadrado com a cor vermelha. Temos também o ciclo com a cor azul, representando a classe C, elétricos energizados, uma esteira da cor amarela, representando os metais pirofólicos, metais combustíveis, e a K, a gente tem a reutilização de novo do quadrado, porém ele é da cor preta, representando a parte de óleos e gorduras vegetais que são utilizados em cozinhas, por isso que ele usa a letra K, porque a letra K em inglês significa cozinha, tá? A primeira letra da palavra que se refere. Então vamos lá agora falando um pouquinho de cada um de forma individual. A gente temos aqui a classe A, como já tinha falado já no início, ele representa materiais sólidos. E esses materiais sólidos, que são materiais que quando entram em combustão, eles geram resíduos, no caso cinzas, carvão, dependendo do material em si que está em combustão. E os materiais que são classificados como sólidos são eles: materiais como tecido, algodão, papel, madeira. Esses são os materiais que deixam resíduos que são classificados pela letra A. Já a classe B, representado por um quadrado da cor vermelha, ele se refere a combustíveis e líquidos inflamáveis, tá? Combustível e líquido inflamável, vai ter um vídeo mais específico sobre isso, onde eu vou falar sobre pontos de fogo, a diferença de um para o outro, o que se torna inflamável, o que se torna combustível, tá? Isso vai ter um vídeo um pouco mais detalhado sobre isso, tá bom? Vamos pegar os exemplos que nós temos aqui da classe B. Temos os exemplos da gasolina, da graxa, querosene, óleo. Só que o óleo em si tem um porém lá na classe K, que já vou estar falando para vocês o que seria. Outro detalhe também são os derivados de petróleo. Por que os derivados de petróleo em si? Fora a questão líquida, a gente tem que lembrar também que tem alguns sólidos que também acaba classificando como classe B.
que são os sólidos que se liquefazem. Como assim, liquefazem? São sólidos que se acabam se tornando líquido. É o caso, vamos pegar um exemplo aí mais comum, do plástico. Não só o caso desses sólidos, mas também dos gases, que também entram com uma classificação da classe B. Um exemplo, GLP, gás liquefeito de petróleo, que é um gás da base de um líquido em si. Então tem esse porém que acaba também se tornando eles como classe B. Já a classe C ele se refere a equipamentos elétricos e energizados. Esses dois termos que a gente utiliza, elétricos e energizados, muita gente acaba confundindo. Outros acham que é só equipamento elétrico, porque se é elétrico é energizado. Não é bem assim não, tá? Energizado é porque ele já tem uma fonte de bateria interna nele. No caso aí o celular, o notebook. E energizado é que ele tem uma corrente contínua, traduzindo um equipamento conectado a uma tomada. E quando você tira essa tomada, ele não tem mais essa passagem de energia sobre ele. Por isso é importante a gente estar guardando isso na nossa cabeça. Ele pode ter uma fonte de energia ou alguma coisa que mantém essa energia constante nele. No caso, uma tomada ou uma bateria interna. E quando a gente tira essa fonte de energia desse equipamento, ele deixa de pertencer à classe C e passa para outras classes. No caso aí pode ir para uma classe A, se tiver exemplo borracha em seu corpo, ou ele pode ir para uma classe D, devido aos metais que podemos encontrar muito em transformadores, painéis elétricos, que tem bastante. Então, quando você tira essa corrente de energia, isso que abastece ele, você acaba fazendo ele sair dessa classe C e indo para as demais classes. Já a classe de incêndio D, representado por uma esteira da cor amarela, essa classe de incêndio, muita gente usa o termo materiais combustíveis, ou é mesmo metais combustíveis, que é o termo mais correto em si, ou metais pirofóricos, que também é outro termo que a gente utiliza bastante. O que significa? Ele está se referindo a materiais como magnésio, zinco, titânio, alumínio. Esses materiais que existe alguns incêndios envolvendo ele, que são incêndios bem perigosos. Tem que um vídeo bem curioso de um carro que está pegando fogo, o bombeiro vem, joga água nele e ele gera uma explosão que parece fogos de artifícios devido ao contato desse material, desse metal combustível, com a água, que acabou gerando essa explosão que joga várias fagulhas para todo lado. Então, esses tipos de materiais combustíveis, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ele na hora de um incêndio, na hora ao ter contato, porque ele armazena grande quantidade de temperaturas. Então, a classe D é uma classe muito específica e ela é uma classe que apresenta grande risco em situações de incêndio, tá? Apresenta que é muito mais do que as demais outras. A classe C apresenta bastante risco também, mas tem que tomar muito cuidado com a classe D mesmo, tá? Eu quero ver se eu mostro para vocês aí na imagem algum vídeo mostrando uma explosão envolvendo classe D, para vocês terem uma noção como que é perigoso mesmo esse tipo de classe. Agora vamos falar da classe K, nossa última classe do vídeo. A classe K, muitos aí devem estar se pensando: poxa, mas o óleo e a gordura não seria classe B? Por que foi colocado o óleo e a gordura numa classe à parte, sendo que elas pertencem, na teoria, à classe B? Devido ao combate e à reação que o tipo de incêndio tinha com esse material combustível, acabou levando a necessidade de criar uma classe paralela para que você possa estar observando os detalhes de uma situação de incêndio envolvendo essa classe. Por quê? Vamos lá. O extintor que a gente utilizava para a classe B não acabava sendo tão eficiente. Até piorava a situação quando você utilizava ele. Aquele extintor de bicarbonato, ele acabava não sendo muito apropriado para o combate.
Por esse motivo que a classe K tem um extintor mais exclusivo, que é um extintor de classe de incêndio K, que ele também é de bicarbonato, porém ele é potencializado, ele é modificado para poder combater esse tipo de incêndio. Então a classe K foi criada, ela surgiu devido a essas observações e esse detalhe e também a presença do risco, que ao utilizar um método de combate de uma classe B sobre ele, não era eficiente e apresentava acidentes. Por esse motivo que foi criada essa classe separada, paralela, para que vocês tenham essas observações e tenham um método de combate mais apropriado, tá? Então, senhores, como falei para vocês, isso aqui é apenas uma apresentação das classes. Então tem muita coisa ainda para se ver, tem muita coisa para a gente analisar. Mas para o vídeo não ficar tão longo, por isso que eu estou dividindo ela em tópico. Até melhor que vocês conseguem ir para o tópico de maior interesse. Porque eu sei muito bem que muitos aqui já conhecem cada classe, porém não conhecem algumas particularidades, alguns métodos de combate, que nos próximos vídeos eu vou estar trazendo para vocês. Tá bom? Um abraço para vocês aí, se inscrevam no canal e até mais.